Ele tinha 2 bilhões no banco, mas dormia no chão de um apartamento de 20 metros quadrados. Por quê? Eduardo Santana era o homem mais rico do país, mas ninguém sabia. Vestido com roupas velhas e trabalhando como faxineiro, ele tinha um plano secreto que mudaria sua vida para sempre. Sua missão: encontrar a mãe perfeita para seu filho de 8 anos, sem que ela soubesse quem ele realmente era. Mas quando Marina, uma faxineira humilde com 2 filhos, entra em sua vida, tudo o que ele planejou desmorona. Ela não estava interessada em seu dinheiro, porque não sabia que ele existia. Esta é uma história sobre amor verdadeiro, segundas chances e descobertas que vão te emocionar. Se você acredita que o amor pode acontecer nos lugares mais inesperados, deixa um comentário. E ativa o sininho para não perder nenhuma parte desta jornada incrível. Eduardo Santana ajustou o boné puído sobre os cabelos desarrumados e olhou no espelho embaçado do banheiro público. O reflexo que o encarava de volta era irreconhecível. Onde antes havia um homem de terno Armani dirigindo um Bugatti, agora existia apenas a Edu, um faxineiro desempregado em busca de trabalho. Aos 35 anos, Eduardo era dono de um império empresarial avaliado em 2 bilhões de reais. Herdeiro da Santana Holdings, ele comandava hotéis de luxo, construtoras e uma rede de restaurantes que se espalhava por todo o país. Mas nada disso importava agora. Sua única preocupação era encontrar uma mãe para Gabriel, seu filho de 8 anos. Papai, por que você está se vestindo assim? Gabriel perguntara na manhã anterior, observando o pai trocar o terno por uma calça jeans desbotada. É um jogo, filho. Preciso descobrir quem são as pessoas de verdade, Eduardo respondeu, acariciando os cabelos loiros do menino. A morte de Larissa, 3 anos atrás, havia deixado um vazio imenso em suas vidas. Gabriel precisava de uma figura materna, e Eduardo sabia que sua fortuna atrai apenas interesseiras. Ele havia tentado de tudo: aplicativos de namoro, onde mulheres desapareciam após descobrir sua verdadeira identidade, encontros arranjados por amigos, sempre terminavam em propostas indecentes envolvendo seu dinheiro, até mesmo agências matrimoniais exclusivas, onde cada candidata parecia ter decorado um roteiro sobre como conquistar homens ricos. A ideia do disfarce surgiu depois de uma conversa com seu pai, Antônio Santana, fundador do Império Familiar. Meu filho, quando eu conheci sua mãe, ela não sabia que eu tinha um centavo. Me apaixonou pela pessoa que eu era, não pelo que eu possuía, o patriarca de 70 anos havia dito, seus olhos brilhando com as memórias. Talvez seja a hora de você redescobrir quem é Eduardo, sem os bilhões. E assim nasceu o plano. Eduardo alugou um apartamento simples no bairro da Liberdade, em São Paulo, guardou seus carros de luxo, trocou as roupas de grife por peças de brechó e criou uma nova identidade. Edu Santos, 35 anos, viúvo, pai solteiro em busca de trabalho como faxineiro ou porteiro. Gabriel ficaria com os avós durante os dias da semana, e Eduardo assumiria sua nova vida em busca da mulher que amara seu filho antes mesmo de saber de sua existência. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro da cidade, Eduardo sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Pela primeira vez em anos, ninguém o reconhecia. Ninguém se curvava diante dele, ninguém bajulava, ninguém olhava para seu relógio de 50 mil reais, que agora era um Cássio de 30 reais comprado na 25 de março. Sua primeira parada seria o Hospital Santa Cruz, onde havia uma vaga para auxiliar de limpeza. Se tudo desse certo, em poucas horas ele seria oficialmente Edu Santos, o faxineiro. O homem mais rico do país, invisível para o mundo. Marina Silva chegou ao Hospital Santa Cruz às 5 da manhã, como fazia há 3 anos. Seus tênis brancos já estavam gastos, mas ainda aguentavam mais algumas semanas. Ela não podia se dar ao luxo de comprá-los novos antes do necessário. Com 2 filhos para criar sozinha, Júlia de 12 anos e Pedro de 6, cada centavo era contado e recontado. Bom dia, Marina, cumprimentou Dona Rosa, a supervisora de limpeza. Tenho novidades. Vamos ter um novo funcionário hoje. Ele vai trabalhar com você no turno da manhã. Marina apenas assentiu. Não era de falar muito, especialmente sobre colegas de trabalho. Havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que misturar vida pessoal com profissional raramente terminava bem. A cicatriz dessa lição se chamava Rodrigo, o ex-marido que a abandonou quando descobriu que não conseguiria enriquecer através dela. Às 7 horas, quando Marina estava limpando o corredor do 3º andar, ouviu passos hesitantes atrás de si.
Virou-se e viu um homem alto, de ombros largos, carregando um balde e esfregão com a pose de quem nunca havia segurado aqueles objetos na vida. Oi, eu sou o Edu. Edu Santos, ele disse, estendendo uma mão que Marina notou ser surpreendentemente macia para alguém acostumado com trabalhos braçais. Marina, ela respondeu simplesmente, apertando a mão dele por um instante antes de voltar ao trabalho. Eduardo, ou Edu, observou Marina trabalhar nos minutos seguintes. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, com eficiência e cuidado, tratando cada tarefa como se fosse a mais importante do mundo. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e ela usava o uniforme azul claro como se fosse seu traje mais elegante. Você pode me ensinar? Ele perguntou, segurando o esfregão de forma claramente incorreta. Marina parou e o olhou pela primeira vez com atenção. Havia algo estranho nele, os olhos eram muito inteligentes, as mãos muito cuidadas, a postura muito ereta para alguém acostumado com trabalhos pesados. Mas todos tinham seus segredos, e ela não era de julgar. Assim, ela disse, ajustando as mãos dele no cabo do esfregão. O movimento vem do quadril, não dos ombros. Senão você vai estar destruído antes do almoço. Quando os dedos dela tocaram os dele para corrigi-lo, Eduardo sentiu uma eletricidade que não experimentava há anos. Não era apenas atração física, embora Marina fosse linda de uma forma natural e autêntica que o impressionava. Era algo mais profundo, uma conexão que ele não conseguia explicar. Obrigado, ele disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Marina sentiu e voltou ao trabalho, mas Eduardo notou que ela o observava discretamente pelos cantos dos olhos, como se tentasse decifrar um quebra-cabeças. Às 9 horas, durante o intervalo, eles se sentaram no pequeno refeitório dos funcionários. Eduardo havia preparado mentalmente sua história de fundo, mas quando Marina puxou da bolsa um sanduíche embrulhado em papel alumínio e o dividiu em 2 partes iguais, todas as palavras ensaiadas fugiram de sua mente. Quer um pedaço? Fiz mortadela com queijo, ela ofereceu, estendendo metade do lanche para ele. Era um gesto simples, mas Eduardo não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia compartilhado comida com ele sem segundas intenções. Aceitou o sanduíche, pela primeira vez em anos, saboreou cada mordida não pelo gosto, mas pelo carinho por trás do gesto. Você tem filhos? Marina perguntou, notando que ele carregava uma foto no bolso da camisa. Tenho um filho. O Gabriel, 8 anos, Eduardo respondeu, mostrando a foto onde aparecia apenas ele e o menino, cuidadosamente editada para não mostrar o cenário luxuoso ao fundo. Os olhos de Marina se iluminaram. Que lindo! Eu tenho 2. A Júlia tem 12 e o Pedro, 6. E assim, comendo um sanduíche de mortadela no refeitório de um hospital, o homem mais rico do país começou a se apaixonar por uma faxineira que não fazia ideia de quem ele realmente era. 2 semanas depois, Eduardo já havia se acostumado com a rotina de acordar às 4 da manhã, tomar ônibus lotado e passar o dia limpando corredores hospitalares. Suas mãos, antes macias, agora exibiam pequenas cicatrizes e calos. Seus músculos doíam no final do dia, mas ele descobriu uma satisfação estranha em ver o resultado imediato de seu trabalho. Marina continuava sendo um mistério fascinante. Ela era pontual, dedicada, e tratava pacientes e médicos com a mesma cortesia respeitosa. Eduardo notou que ela sempre levava mais comida do que conseguia comer e discretamente deixava sanduíches extras no refeitório para colegas que passavam dificuldades. Marina, ele disse durante o intervalo de uma quinta-feira, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela ergueu as sobrancelhas, mastigando um pedaço de pão com ovo. Pode perguntar. Não prometo responder. Por que você faz isso? Eduardo gesticulou vagamente em direção ao refeitório, onde um colega mais velho comia o sanduíche extra que Marina havia deixado. Fazer o quê? Cuidar das pessoas assim. Você mal me conhece e desde o primeiro dia divide sua comida comigo. Faz a mesma coisa com todo mundo. Marina ficou em silêncio por um longo momento, mexendo no café aguado que o hospital oferecia. Finalmente, ela suspirou. Minha mãe costumava dizer que quando você tem pouco, precisa dividir mais. Porque você sabe o que é não ter, ela respondeu. Além disso, nunca se sabe quando você vai precisar da bondade de alguém. Eduardo sentiu um aperto no peito. Em seu mundo de bilhões, as pessoas competiam ferozmente por migalhas, mesmo tendo abundância.
Aqui, Marina compartilhava o pouco que tinha com naturalidade impressionante. E o pai dos seus filhos, ele perguntou, imediatamente se arrependendo da indiscrição. O rosto de Marina se fechou. Não existe mais. Sinto muito, eu não queria. Ele não morreu, Edu. Simplesmente decidiu que ser pai era difícil demais. Ela tomou um gole do café e continuou, com uma amargura que ele nunca havia ouvido em sua voz. Rodrigo achou que casar comigo seria um atalho para uma vida melhor. Quando descobriu que faxineira não vira empresária da noite para o dia, foi embora. Eduardo sentiu uma raiva ardente contra um homem que nem conhecia. Como alguém poderia abandonar Marina? E, mais importante, como alguém poderia abandonar os próprios filhos? Que idiota, ele disse, e as palavras saíram com mais veemência do que pretendia. Marina o olhou surpresa, então sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele viu dela. Obrigada, ela disse simplesmente. Naquela tarde, Eduardo cometeu seu primeiro erro grave. Enquanto limpava o consultório de um médico, seu telefone tocou. Sem pensar, atendeu. Senhor Santana, precisamos urgentemente da sua aprovação para o projeto do novo hotel em Brasília. A reunião com os investidores japoneses é amanhã e... Eduardo desligou rapidamente, mas já era tarde. Marina estava na porta, segurando um rodo, e havia ouvido tudo. Senhor Santana, ela perguntou, com uma expressão confusa. Eduardo sentiu o sangue gelar. Seu cérebro trabalhou rapidamente, buscando uma explicação plausível. É meu antigo patrão. Às vezes ele me liga por engano, confunde os números, ele gaguejou. Eu trabalhava de zelador em uma empresa dele. Mesmo depois que me demitiu, ainda liga procurando um novo funcionário. Marina o estudou por um longo momento. Eduardo segurou a respiração, esperando que ela comprasse a mentira mal elaborada. Que tipo de pessoa liga para funcionário demitido? Ela perguntou finalmente. Rico arrogante, Eduardo respondeu, e tecnicamente não estava mentindo. Marina sentiu, parecendo aceitar a explicação, mas Eduardo notou que ela ficou mais reservada pelo resto do dia. Pela primeira vez desde que começara esse plano maluco, ele se perguntou se conseguiria manter a farsa por muito mais tempo. Aquela noite, dirigindo seu Honda Civic 2010, comprado especialmente para manter o personagem, de volta ao apartamento alugado, Eduardo ligou para seu advogado. Roberto, preciso que você prepare papéis de divórcio falsos. Quero que pareça que Edu Santos foi casado com uma mulher chamada Laura Santos. Ela morreu em acidente de carro há 3 anos. Eduardo, isso é necessário. E quero certidões de nascimento, carteira de trabalho, tudo documentado. Se alguém investigar Edu Santos, precisa encontrar uma vida inteira, não um personagem. Porque, pela primeira vez em anos, Eduardo Santana estava apaixonado. E não podia perder Marina por causa de uma mentira mal contada. Marina não conseguiu parar de pensar na ligação estranha que Edu havia recebido. Havia algo na forma como ele falará ao telefone, a postura se tornará mais ereta, a voz mais firme, quase autoritária, que não combinava com o homem tímido e desajeitado que ela conhecia. Mãe, você está bem? Perguntou Júlia durante o jantar, notando que Marina estava distraída. Estou sim, amor. Só pensando no trabalho, Marina respondeu, servindo mais macarrão para Pedro. O tio Edu vai vir jantar com a gente algum dia? Pedro perguntou, inocentemente. Você fala tanto dele. Marina sentiu o rosto esquentar. Era verdade, nas últimas semanas, ela se pegava contando histórias sobre o colega de trabalho para os filhos. Como ele era gentil, como fazia perguntas inteligentes sobre tudo, como sempre a ajudava mesmo quando ela não pedia. Pedro, o Edu é apenas um amigo do trabalho da mamãe, ela disse, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao hospital com uma determinação diferente. Havia passado a noite pesquisando sobre a vida de pessoas como Marina, mães solteiras, trabalhadoras, lutadoras. Queria entender o mundo dela para poder verdadeiramente fazer parte dele. Marina, ele disse durante o intervalo, posso te convidar para um café? Digo, depois do trabalho. Se você quiser. Marina hesitou. Não saía com homens há mais de 2 anos, desde o divórcio.
Mas havia algo em Edu que a intrigava e, ao mesmo tempo, a tranquilizava. Não posso demorar muito. Preciso buscar as crianças na escola, ela disse finalmente. Claro. Podemos tomar um café rapidinho ali na padaria da esquina. Às 5 da tarde, eles se encontraram na padaria do seu Miguel, um estabelecimento simples onde Marina costumava comprar pão para os filhos. Eduardo, acostumado com cafés em hotéis 5 estrelas, estranhou o ambiente, mas se esforçou para parecer natural. Um café e um pão na chapa, Marina pediu para o atendente. Para mim também, Eduardo disse, embora nunca tivesse comido pão na chapa na vida. Eles se sentaram em uma mesa de fórmica arranhada, e pela primeira vez ficaram sozinhos longe do hospital. Eduardo percebeu que Marina era ainda mais bonita sob a luz suave da padaria, seus olhos castanhos tinham pequenos pontos dourados, e quando ela sorria, uma covinha aparecia no canto direito da boca. Conte sobre o Gabriel, Marina disse, mexendo o açúcar no café. Como é ser pai solteiro? Eduardo sentiu um aperto familiar no peito. Essa parte da história, pelo menos, era verdadeira. É difícil, ele admitiu. Gabriel é um menino incrível, inteligente, carinhoso. Mas às vezes eu vejo que ele sente falta de uma mãe, sabe? Ele pergunta coisas que eu não sei responder, quer fazer coisas que eu não sei ensinar. Como o quê? Semana passada ele queria aprender a fazer brigadeiro para levar para a escola. Eu queimei 3 panelas tentando, Eduardo riu, lembrando do desastre real que havia sido. Marina sorriu. Posso ensinar ele, se quiser. Júlia e Pedro adoram fazer doces comigo. O coração de Eduardo acelerou. Você faria isso? Claro. As crianças precisam umas das outras também, não é? Nesse momento, Eduardo teve uma revelação. Marina não estava sendo gentil por interesse, ela genuinamente se importava. Com ele, com Gabriel, com o mundo ao redor. Não havia cálculo, não havia agenda escondida. Era simplesmente uma pessoa boa fazendo o que pessoas boas fazem. Marina, posso te contar uma coisa? Ele disse, impulsivamente. Claro. Eduardo respirou fundo. Por um momento, quase contou a verdade. Quase explicou sobre os bilhões, sobre o disfarce, sobre como estava desesperadamente apaixonado por ela. Mas então pensou em Rodrigo, no homem que a havia usado e abandonado, e decidiu que Marina merecia ser amada por quem ela era, não por quem ela achava que ele era. Acho que você é uma pessoa muito especial, ele disse, em vez da confissão que quase escapara. Marina corou e desviou o olhar. Não sou nada especial, Edu. Só faço o que precisa ser feito. É exatamente por isso que você é especial. Eles terminaram o café em silêncio confortável, mas quando se levantaram para ir embora, Eduardo cometeu outro erro. Ao pagar a conta, menos de R$ 10, ele automaticamente deixou uma gorjeta de R$ 50, valor que daria para alimentar uma família por uma semana. O balconista ficou chocado, e Marina o olhou com uma expressão estranha. Edu, isso é muito dinheiro para uma gorjeta, ela disse baixinho. Eduardo percebeu o erro imediatamente. É que, minha última patroa sempre deixava gorjetas grandes. Acabei pegando o hábito, ele mentiu, pegando R$ 40 de volta e deixando apenas 10. Mas Marina continuou observando com aquela expressão pensativa, como se estivesse montando um quebra-cabeças cujas peças não se encaixavam perfeitamente. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento depois que as crianças dormiram, Marina ficou acordada pensando em Edu Santos. Havia algo sobre ele que não fazia sentido, mas ela não conseguia identificar exatamente o que era. No sábado seguinte, Eduardo estava nervoso como não ficava há anos. Havia marcado de levar Gabriel para conhecer Marina e seus filhos no Parque do Ibirapuera. Era a primeira vez que as duas partes mais importantes de sua nova vida se encontrariam. Gabriel, por sua vez, estava ansioso e animado. Papai, a Marina tem mesmo 2 filhos? Eles vão gostar de mim? Tenho certeza que sim, filho. Mas lembra do que conversamos sobre não falar das nossas coisas, tá bom? Eduardo disse, ajeitando a camisa simples de Gabriel, trocada propositalmente pela camiseta de marca que o menino queria usar. Eu sei, papai. É parte do seu jogo especial. Eduardo sentiu uma pontada de culpa.
Gabriel era inteligente demais para não perceber que algo estranho estava acontecendo, mas confiava no pai cegamente. Marina chegou ao parque pontualmente às 10 da manhã, caminhando de mãos dadas com Pedro enquanto Júlia andava alguns passos à frente, típica postura adolescente. Eduardo a viu de longe e sentiu o coração acelerar. Ela usava um vestido simples amarelo que realçava sua beleza natural. Marina! Gabriel gritou, correndo em direção a ela antes que Eduardo pudesse detê-lo. Oi, Gabriel! Marina sorriu, se abaixando para ficar na altura do menino. Que bom te conhecer finalmente. Seu pai fala muito de você. Você é mais bonita do que lhe disse, Gabriel respondeu com a honestidade brutal das crianças. Marina riu, e Eduardo sentiu as bochechas esquentarem. Obrigada, Gabriel. Estes são meus filhos. Júlia e Pedro. As apresentações foram um sucesso. Pedro, da mesma faixa etária de Gabriel, imediatamente se interessou pelo carrinho que o menino havia trazido. Júlia, inicialmente reservada, se animou quando descobriu que Gabriel gostava dos mesmos desenhos animados que ela. Podemos ir brincar? Pedro perguntou, apontando para o playground. Podem, mas não saiam do nosso campo de visão, Marina disse. Eduardo e Marina se sentaram em um banco próximo, observando as crianças brincarem. Havia algo profundamente certo naquela cena, como se fossem uma família de verdade. Gabriel é um amor, Marina comentou. Você fez um bom trabalho criando ele sozinho. Nem sempre me sinto assim, Eduardo admitiu. Às vezes acho que ele merece mais do que posso oferecer. Marina o olhou com uma expressão gentil. Edu, você não vê o óbvio. Aquele menino te adora. A forma como ele olha para você é o mesmo jeito que Pedro e Júlia me olham. Amor puro. Eduardo sentiu um nó na garganta. Se Marina soubesse toda a verdade, ainda falaria assim? E o Rodrigo, ele perguntou, tentando desviar o foco de si mesmo. Os meninos têm contato com ele? O rosto de Marina se fechou ligeiramente. Não. Ele desapareceu completamente da vida deles. No começo, Pedro perguntava pelo pai. Agora nem lembra mais. Como você explicou para eles? Disse que às vezes pessoas que amamos vão embora, mas isso não significa que fizemos algo errado. E que nossa família estava completa mesmo assim. Marina pausou, observando os filhos brincarem. Júlia entendeu melhor. Ela até me agradeceu um dia por ter mandado o pai embora. Ela disse isso? Disse que era melhor ter uma mãe forte sozinha do que pais brigando juntos. Marina sorriu, mas Eduardo viu tristeza em seus olhos. Crianças são mais sábias do que pensamos. Naquele momento, Gabriel voltou correndo. Papai, podemos almoçar todos juntos? Por favor? Eduardo olhou para Marina, que hesitou. Não sei, Gabriel. Almoçar fora é caro. Eu pago, Eduardo disse rapidamente, depois percebeu que soava estranho. Quer dizer, posso pagar pelo Gabriel e por mim. Seria um prazer dividir uma refeição com vocês. Marina ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável com a ideia de aceitar o convite. Eduardo percebeu que havia cometido outro erro. Para alguém como Marina, aceitar que outros pagassem sua comida era uma questão de orgulho. Que tal se cada um pagar o seu? Ela sugeriu finalmente. Assim fica justo para todos. Eduardo concordou, mas mentalmente calculou como poderia discretamente ajudar a pagar a conta de Marina sem que ela percebesse. Foram até uma churrascaria simples próxima ao parque. Durante o almoço, Eduardo observou Marina com os filhos e ficou fascinado. Ela cortava a carne de Pedro, ajudava Júlia a escolher o refrigerante, conversava com Gabriel como se o conhecesse há anos. Era maternal de forma natural, sem esforço. Tia Marina, Gabriel disse de repente, você pode ensinar meu pai a fazer brigadeiro? Claro. Quando vocês quiserem. Que tal hoje à tarde? Gabriel perguntou, com os olhos brilhando. Eduardo entrou em pânico. Não podia levar Gabriel ao apartamento alugado, o menino certamente falaria sobre como era diferente de onde moravam de verdade. E não podia levar Marina ao apartamento luxuoso onde realmente vivia. Hoje não posso, filho.
Lembra que temos que visitar a vovó? Gabriel franziu a testa, confuso. Mas vovó viajou para Paris ontem. Eduardo sentiu o sangue gelar. Marina olhou de um para o outro, claramente percebendo que algo estava errado. Paris? Ela perguntou casualmente. Que sorte da vovó poder viajar assim. Ela ganhou na loteria, Eduardo mentiu desesperadamente. Marina sentiu, mas Eduardo viu que ela não acreditou na explicação. Pelo resto do almoço, ela ficou mais reservada, e ele percebeu que suas mentiras estavam começando a formar um muro entre eles. Quando se despediram no final da tarde, Marina disse: Edu, você não precisa inventar desculpas se não quiser fazer algo. Somos apenas amigos. Mas a forma como ela disse apenas amigos soou como uma porta se fechando. Marina passou o domingo inteiro inquieta. As contradições na história de Edu estavam se acumulando, e sua experiência com Rodrigo a havia ensinado a desconfiar quando homens não eram completamente honestos sobre suas vidas. Na segunda-feira, durante o intervalo no hospital, ela tomou uma decisão que jamais pensou que tomaria: decidiu investigar Edu Santos. Rosa, ela disse para a supervisora, você ainda tem os documentos do Edu? Os que ele apresentou quando foi contratado? Claro, querida. Por quê? Só curiosidade. Ele mencionou que trabalhou em vários lugares, e pensei em perguntar sobre uma vaga para minha vizinha. Dona Rosa trouxe a pasta com os documentos de Eduardo. Marina os examinou cuidadosamente: carteira de trabalho, certificado de reservista, comprovante de residência. Tudo parecia estar em ordem, mas havia algo que a incomodava. Rosa, não acha estranho a letra dele ser tão bonita? Olha aqui a assinatura, Marina apontou para os documentos. Parece de pessoa muito estudada. Você está certa. E olha estas mãos, Dona Rosa comentou. Já reparou como elas são cuidadas? Não tem calo de quem trabalha pesado há anos. As duas mulheres se entreolharam. Marina sentiu um frio na barriga. Naquela tarde, depois do trabalho, Marina fez algo que nunca imaginou fazer: seguiu Edu discretamente quando ele saiu do hospital. Viu-o caminhando até uma rua próxima, onde entrou em um Honda Civic. Nada demais até aí, mas Marina notou que ele dirigia com muita habilidade e confiança, não como alguém que normalmente andava de transporte público. Decidiu investigar mais fundo. Na terça-feira, durante o intervalo, ligou para a antiga empresa onde Edu dizia ter trabalhado como zelador. Alô, boa tarde. Vocês tiveram um funcionário chamado Eduardo Santos trabalhando aí como zelador? Eduardo Santos, deixa eu verificar. Não, senhora. Nunca tivemos nenhum funcionário com esse nome. Marina desligou com as mãos tremendo. Edu estava mentindo sobre seu passado profissional. Mas por quê? Enquanto isso, Eduardo estava no escritório de seu advogado, Roberto, revisando os documentos falsos que havia encomendado. Eduardo, isso está ficando muito complicado, Roberto alertou. E se ela descobrir? Falsificação de documento é crime. Ela não vai descobrir. Preciso apenas de mais algumas semanas, Eduardo disse, mas sua confiança estava abalada. Os pequenos deslizes estavam se acumulando, e Marina era mais esperta do que ele havia calculado. E se ela descobrir e te denunciar? Você pensou nisso? Eduardo parou de folhear os papéis. Não havia pensado nisso. Marina tinha todo o direito de se sentir enganada e traída. Mas ele estava apaixonado demais para parar agora. Na quarta-feira, Marina decidiu dar uma chance para Edu se explicar. Durante o almoço, ela o confrontou delicadamente. Edu, posso te fazer uma pergunta? Claro, ele respondeu, mas Marina notou a tensão em sua voz. Liguei para a empresa onde você disse que trabalhou. Eles disseram que nunca tiveram um funcionário chamado Eduardo Santos. Eduardo sentiu o mundo desabar. Marina o olhava com uma mistura de decepção e tristeza que era pior do que qualquer raiva. Marina, eu posso explicar? Pode? Porque eu realmente gostaria de entender quem você é, Edu. Se esse é mesmo seu nome. Eduardo abriu e fechou a boca várias vezes, buscando palavras que não vinham. Como explicar que era o homem mais rico do país se disfarçando de pobre para encontrar o amor verdadeiro?
Soaria como a mentira mais ridícula do mundo. É complicado, ele disse finalmente. Complicado. Marina se levantou da mesa. Sabe o que é complicado, Edu? É criar 2 filhos sozinha. É trabalhar 10 horas por dia para pagar aluguel. É confiar em alguém depois de ter sido traída pelo próprio marido. Mentiras não são complicadas. São escolhas. E com essas palavras, Marina saiu do refeitório, deixando Eduardo sozinho com sua culpa e suas mentiras desmoronando ao redor. Nos 3 dias seguintes, Marina evitou Eduardo completamente. Chegava mais cedo ao trabalho, almoçava em horários diferentes e encontrava desculpas para limpar andares distantes. Eduardo tentou se aproximar várias vezes, mas ela sempre arranjava uma forma de escapar. Na sexta-feira, desesperado, Eduardo tomou uma decisão drástica. Esperou Marina na saída do hospital. Marina, por favor. Me dá 5 minutos para explicar, ele implorou. Não tem nada para explicar, Edu. Seja lá quem você for. Eu sou apaixonado por você, as palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Eu sei que menti, sei que você tem todos os motivos para me odiar, mas precisa saber que meus sentimentos são verdadeiros. Marina parou e o encarou. Seus sentimentos verdadeiros baseados em mentiras? Como isso funciona? Vem comigo. Deixa eu te mostrar quem eu realmente sou. Marina hesitou. Todos os seus instintos diziam para ir embora, mas havia algo na voz de Eduardo, uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido, que a fez concordar. Eduardo a levou até o Honda Civic, mas em vez de ir para o apartamento alugado, dirigiu em direção aos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo. Marina franziu a testa quando as casas ficaram cada vez maiores e mais luxuosas. Onde estamos indo? Para minha casa. Minha casa de verdade. Eles pararam em frente a uma mansão imponente com jardins perfeitamente cuidados e uma entrada que parecia de hotel 5 estrelas. Marina olhou de Eduardo para a casa, tentando processar o que estava vendo. Essa é sua casa? Ela perguntou, com a voz estranha. É. Eduardo desceu do carro e abriu a porta para ela. Marina, meu nome é Eduardo Santana. Eu sou o dono da Santana Holdings. Marina ficou pálida. Mesmo alguém que não acompanhava notícias de negócios conhecia esse nome, era impossível viver em São Paulo e não saber quem eram os Santana. Você está brincando comigo, ela disse, mas sua voz estava fraca. Não estou. Eu sei como isso soa, mas... A porta da mansão se abriu e Gabriel saiu correndo. Papai. Você trouxe a tia Marina, o menino gritou, correndo para abraçá-la. Por trás dele veio uma mulher elegante de cerca de 60 anos, Beatriz Santana, mãe de Eduardo. Então essa é a Marina que meu neto não para de falar, disse Beatriz, sorrindo calorosamente. É um prazer conhecê-la, querida. Marina olhou ao redor, para a mansão, para a mulher elegante, para Gabriel correndo feliz pelos jardins perfeitamente cuidados, para Eduardo vestido ainda com o uniforme de faxineiro do hospital. Nada fazia sentido. Eu não entendo, ela sussurrou. Vem, Eduardo disse gentilmente. Deixa eu explicar tudo. Eles se sentaram no Jardim dos Fundos, onde havia uma mesa de vidro que custava mais do que Marina ganhava em um ano. Gabriel brincava na piscina enquanto Beatriz discretamente os deixava sozinhos. Há 3 anos, quando minha esposa Larissa morreu, percebi que Gabriel precisava de uma mãe, Eduardo começou. Tentei namorar, mas todas as mulheres que conhecia estavam interessadas apenas no meu dinheiro. Então tive uma ideia maluca, me disfarçar de pobre para encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Marina o escutava em silêncio, tentando processar as informações. Criei toda uma identidade falsa, aluguei um apartamento, arranjei um emprego humilde. Queria encontrar uma mulher que fosse genuína, bondosa, que amasse Gabriel antes mesmo de saber de nossa fortuna. E me escolheu para ser sua cobaia, Marina disse, com amargura. Não. Não foi assim. Eduardo se desesperou. Marina, você não foi escolhida. Eu me apaixonei por você. Pela forma como você trata as pessoas, como cuida dos seus filhos, como divide sua comida mesmo não tendo muito. Me apaixonei pela mulher mais incrível que já conheci.
Marina se levantou, caminhando até a borda da piscina. Você mentiu para mim durante semanas. Me fez acreditar que éramos iguais, que enfrentávamos as mesmas dificuldades. Me senti conectada com você porque pensei que entendíamos as lutas um do outro. E entendemos. Eu sei que sou privilegiado, Marina, mas a dor de criar um filho sozinho é real, com dinheiro ou sem dinheiro. A solidão de não ter um companheiro é real. O medo de não ser um bom pai é real. Marina se virou para ele, com lágrimas nos olhos. Mas você me tirou a escolha, Eduardo. Me tirou o direito de decidir se queria me envolver com alguém do seu mundo. Me fez de idiota. Você não é idiota. Você é a pessoa mais inteligente e íntegra que conheço. Então por que mentiu? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Porque tenho medo, ele admitiu finalmente. Medo de que pessoas como você, pessoas genuínas, verdadeiras, fujam quando descobrem quem eu sou. Medo de nunca saber se alguém me ama ou ama minha conta bancária. Marina enxugou as lágrimas. E agora? Qual é o seu plano? Eu finjo que nada aconteceu e a gente vive felizes para sempre. Não sei, Eduardo disse honestamente. Só sei que te amo. E sei que Gabriel te ama também. E sei que estraguei tudo. Nesse momento, Gabriel saiu da piscina e correu até eles, molhado e feliz. Tia Marina, você vai ficar para jantar? Vovó disse que vai fazer lasanha. Marina olhou para o menino, tão inocente, tão cheio de esperança, e sentiu o coração se partir. Ela havia se apaixonado não apenas por Eduardo, mas por Gabriel também. Mas como construir algo real sobre uma base de mentiras? Preciso ir para casa, Gabriel. Meus filhos estão me esperando, ela disse, beijando o topo da cabeça molhada do menino. Você volta amanhã? Ele perguntou, com os olhos brilhando de expectativa. Marina olhou para Eduardo por sobre a cabeça de Gabriel. Não sei, meu amor. Não sei. Marina chegou ao seu pequeno apartamento em estado de choque. Júlia e Pedro estavam assistindo televisão na sala, e a normalidade da cena contrastava brutalmente com a surrealidade das últimas horas. Mãe, você está bem? Júlia perguntou, sempre perceptiva. Você está com cara estranha. Estou bem, amor. Só cansada, Marina mentiu, indo direto para o quarto. Ela se sentou na cama e tentou organizar os pensamentos. Eduardo Santana. O Eduardo Santana estava apaixonado por ela. O homem que aparecia nas revistas, que tinha um império empresarial, que poderia ter qualquer mulher do mundo, havia se disfarçado de faxineiro para conquistá-la. Parte dela estava furiosa pela manipulação. Outra parte estava magoada pela falta de confiança. Mas uma pequena parte, que ela tentava ignorar, estava lisonjeada. Um homem havia renunciado a todos os seus privilégios só para ter uma chance com ela. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Marina, sou Eduardo. Sei que precisa de tempo para processar tudo. Só queria que soubesse que meu emprego no hospital foi real, meus sentimentos por você são reais, e o quanto me importo com você e seus filhos também é real. Desculpa por tudo. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo antes de deletá-la sem responder. Enquanto isso, na mansão do Santana, Eduardo enfrentava seu pai, Antônio, que havia chegado de viagem e descoberto sobre todo o drama. Meu filho, você fez a maior burrice da sua vida, o patriarca disse, servindo 2 doses de uísque. A ideia do disfarce era boa. A execução foi desastrosa. Eu sei, pai. Mas estava funcionando. Marina estava se apaixonando por mim, pelo homem que eu realmente sou por baixo de todo esse dinheiro. E agora ela não confia em você. Justificadamente. Eduardo tomou um gole do uísque e fez uma careta. O que eu faço? Primeiro, você para de mentir. Segundo, você dá espaço para ela processar. Terceiro, você torce para que ela seja mais compreensiva do que você merece. E se ela não for? Antônio olhou para o filho com uma mistura de pena e exasperação. Então você aprendeu uma lição valiosa sobre honestidade. E Gabriel perdeu a chance de ter a mãe que vocês dois precisam. No sábado, Eduardo não aguentou e foi até o apartamento de Marina.
Ela abriu a porta usando um avental manchado de farinha, com Pedro pendurado na sua perna e Júlia ajudando na cozinha ao fundo. Eduardo, ela disse, surpresa. O que você está fazendo aqui? Trouxe uma coisa para você, ele disse, estendendo um envelope. Marina hesitou antes de pegar. Dentro havia uma carta escrita à mão e um cheque. Não abra o cheque ainda, Eduardo disse rapidamente. Lê a carta primeiro. Marina começou a ler em voz alta, depois parou quando percebeu que as crianças estavam ouvindo. Pedro, vai brincar no quarto. Júlia, pode terminar os biscoitos sozinha? Quando ficaram sozinhos na sala pequena, Marina leu a carta em silêncio. Eduardo havia escrito sobre sua infância, sobre como crescer rico o havia tornado desconfiado do amor. Sobre como a morte de Larissa o havia deixado perdido. Sobre como conhecer Marina havia mudado sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. E o cheque? Ela perguntou quando terminou. É seu salário dos últimos 2 meses. Calculado pelo que eu deveria ganhar como faxineiro, mais todas as horas extras que trabalhamos juntos. Marina abriu o cheque e ficou surpresa. Era exatamente o valor que ela ganharia trabalhando como faxineira por 2 meses, nem um centavo a mais. Por que está me dando isso? Porque trabalhei ao seu lado, Marina. Aprendi que trabalho duro tem valor, independente de quem faz. Quero pagar pelo meu tempo lá como qualquer outro funcionário pagaria. Marina ficou em silêncio, olhando o cheque. Posso perguntar uma coisa? Eduardo disse. Se eu fosse realmente apenas Edu, o faxineiro, você teria dado uma chance para a gente? Marina o olhou nos olhos. Sim, ela disse simplesmente. Eu estava me apaixonando por você. Pelo Edu. Pela forma como você me tratava, como tratava meus filhos, como trabalhava com dignidade mesmo em um emprego simples. Eduardo sentiu o coração acelerar. E agora? Agora eu não sei se aquele homem era real ou se foi só uma performance. Era real, Marina. Tudo que senti por você, tudo que fizemos juntos, a forma como me conectei com Júlia e Pedro, nada disso foi mentira. Marina guardou o cheque no envelope. Eduardo, preciso de tempo. Preciso pensar sobre tudo isso, sobre o que significa para mim e para meus filhos. Eduardo assentiu, embora a resposta o frustrasse. Quanto tempo? Não sei. Talvez seja melhor você não ir trabalhar no hospital na próxima semana. Preciso de espaço para pensar sem te ver todo dia. Tudo bem. Mas Marina, eu vou esperar. Não importa quanto tempo você precise, eu vou esperar. Depois que Eduardo saiu, Marina se sentou no sofá e chorou pela primeira vez desde que Rodrigo havia ido embora. Mas desta vez, não sabia se chorava de tristeza ou de alívio. Durante a semana que se seguiu, Marina não conseguia se concentrar em nada. No hospital, seus colegas notaram que ela estava distraída. Em casa, Júlia e Pedro perceberam que a mãe estava mais silenciosa que o normal. Mãe, cadê o tio Edu? Pedro perguntou na terça-feira, depois de procurar pelo hospital inteiro durante a visita ao médico. Ele não está trabalhando esta semana, amor. Por quê? Ele está doente? Marina não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que o tio Edu na verdade era um dos homens mais ricos do país que havia mentido sobre sua identidade? Adultos às vezes precisam resolver coisas complicadas, ela disse finalmente. Júlia, sempre mais perceptiva, puxou Marina para um canto quando Pedro foi brincar. Mãe, o que aconteceu entre você e o Edu? Vocês brigaram? Marina suspirou. Júlia merecia uma versão da verdade. Descobri que ele não foi completamente honesto sobre quem ele é. Ele é casado? Júlia perguntou, com os olhos arregalados. Não, amor. É mais complicado que isso. Ele tem muito mais dinheiro do que disse ter. Júlia franziu a testa. E isso é ruim? A pergunta inocente fez Marina parar para pensar. Por que exatamente era ruim? Eduardo havia mentido, sim, mas não para prejudicá-la. Havia mentido porque queria que ela o amasse por quem ele era, não pelo que possuía. Não sei, Júlia. Acho que estou confusa.
Você gostava dele quando pensava que ele era pobre? Gostava muito. E agora que sabe que ele é rico, ainda gosta dele? Marina ficou em silêncio. A verdade era que sim, ainda gostava. Quando Eduardo havia aparecido em sua porta, vestido casualmente, falando com sinceridade sobre seus sentimentos, o coração dela havia disparado da mesma forma. Ainda gosto, ela admitiu. Então qual é o problema? O problema é que ele mentiu, Júlia. Como posso confiar em alguém que mentiu sobre algo tão importante? Júlia refletiu por um momento. Lembra quando Pedro quebrou seu vaso favorito e disse que foi o gato? Lembro. Ele mentiu porque estava com medo de você ficar brava. Mas ele ainda era o mesmo Pedro, não era? Ainda te amava, ainda era meu irmãozinho. Marina olhou para a filha de 12 anos e se impressionou com sua sabedoria. É diferente, amor? É? Você disse que o Edu mentiu porque queria que você gostasse dele de verdade. Isso não é a mesma coisa que mentir porque estava com medo? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Eduardo. Marina? Ele atendeu no primeiro toque. Preciso te ver. Amanhã à noite, depois do trabalho. Você pode? Claro. Onde? Na mesma padaria onde tomamos café. Às 6. Eu estarei lá. Marina desligou e respirou fundo. Era hora de ter uma conversa de verdade. Na noite seguinte, Eduardo chegou à padaria do seu Miguel 15 minutos antes do horário marcado. Pediu um café que não conseguiu beber e ficou nervoso mexendo no guardanapo até Marina aparecer. Ela usava o mesmo vestido amarelo do dia no parque, e Eduardo notou que havia se arrumado com mais cuidado que o usual. Oi, ela disse, se sentando à mesa. Oi. Obrigado por aceitar me ver. Marina pediu seu café e pão na chapa habitual. Eduardo pediu a mesma coisa, e eles ficaram em silêncio até os lanches chegarem. Eduardo, Marina começou, conversei muito comigo mesma esta semana. E com meus filhos também. E cheguei a algumas conclusões. Ela respirou fundo. Primeiro, você mentiu para mim, e isso me machucou. Segundo, eu entendo por que você mentiu. Terceiro, preciso saber se posso confiar em você daqui para frente. Eduardo se inclinou para frente. Pode. Marina, pode confiar em mim completamente. Sem mais mentiras, sem mais disfarces. Se você me der uma chance, prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Como posso ter certeza? Eduardo pensou por um momento, depois tirou o celular do bolso. Vou te dar a senha do meu telefone. Vou te apresentar para todas as pessoas importantes da minha vida. Vou te mostrar minha empresa, meus negócios, minhas finanças. Qualquer coisa que você quiser saber, eu conto. Sem filtros. Marina ficou surpresa com a oferta. Eduardo, eu não preciso vasculhar sua vida. Mas eu quero que você saiba que pode. Marina, você é a primeira pessoa desde Larissa em quem confio completamente. Quero que você confie em mim da mesma forma. Marina mexeu no café, pensando. E sobre nossos mundos serem tão diferentes? Você é bilionário, Eduardo. Eu sou faxineira. Como isso funciona? Funciona porque eu me apaixonei por você quando estava limpando o chão ao seu lado. Funciona porque você me fez sentir útil e valorizado fazendo o trabalho mais simples. Funciona porque, independente do dinheiro, somos dois pais solteiros que querem o melhor para nossos filhos. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegará. Júlia me fez uma pergunta ontem. Que pergunta? Perguntou se eu ainda gostava de você sabendo que você é rico. Eduardo segurou a respiração. E disse que sim. Que o Eduardo que conheci no hospital, seja ele pobre ou rico, é alguém por quem me apaixonei. Eduardo sentiu uma onda de alívio e esperança. Mas, Marina continuou, se vamos tentar de novo, tem que ser do jeito certo. Quero conhecer o Eduardo verdadeiro, não uma versão editada. E quero que você conheça minha vida de verdade também. As dificuldades, as limitações, tudo.
Quero conhecer tudo sobre você, Eduardo disse sinceramente. Marina estendeu a mão sobre a mesa. Então vamos começar de novo. Prazer, eu sou Marina Silva. Faxineira, mãe solteira, e uma mulher que acredita em segundas chances. Eduardo pegou a mão dela. Prazer, Marina. Eu sou Eduardo Santana. Empresário, pai solteiro, e um homem que aprendeu que o amor verdadeiro não pode ser comprado. Nas 2 semanas que se seguiram, Eduardo e Marina embarcaram em uma jornada de redescoberta mútua. Eduardo cumpriu sua promessa de transparência total, mostrou a Marina seus escritórios, apresentou-a a seus sócios, explicou todos os aspectos de seus negócios. Marina, por sua vez, levou Eduardo para conhecer sua vida real. Ele conheceu a escola pública onde Júlia e Pedro estudavam, o pequeno mercado onde ela fazia compras, a vizinhança modesta onde moravam. É diferente do que você está acostumado, Marina disse enquanto caminhavam pela rua onde ela morava. É perfeito, Eduardo respondeu sinceramente. É cheio de vida, de verdade. As pessoas se conhecem, se cumprimentam. É uma comunidade de verdade. A primeira grande revelação veio quando Eduardo decidiu apresentar oficialmente Marina e seus filhos para sua família. Organizou um almoço na mansão para um domingo, convidando seus pais, sua irmã mais nova, Carolina, e os filhos dela. Está nervosa? Eduardo perguntou enquanto dirigiam para os jardins. Apavorada, Marina admitiu. E se eles não gostarem de mim? E se acharem que sou interesseira? Impossível, Eduardo disse, apertando a mão dela. Minha mãe já te adora desde que te conheceu. E meu pai vai ficar impressionado com sua sinceridade. Júlia e Pedro estavam no banco de trás, vestidos com suas melhores roupas, igualmente nervosos. Gabriel havia insistido em ir buscá-los pessoalmente, e agora estava tagarelando animadamente sobre todos os primos que eles iriam conhecer. O almoço foi um sucesso. Beatriz Santana recebeu Marina com o carinho de uma sogra que já considerava a nora parte da família. Antônio ficou encantado com a inteligência natural de Marina e sua facilidade para conversar sobre qualquer assunto. Carolina, inicialmente reservada, se rendeu quando viu como Marina tratava todas as crianças com igualdade e carinho. Seus próprios filhos rapidamente adotaram a tia Marina como figura de confiança. Ela é especial, Antônio comentou com Eduardo quando foram fumar charutos na varanda. Trata você como homem, não como conta bancária. Eu sei, pai. É por isso que me apaixonei. E as crianças? Como está sendo a adaptação? Eduardo sorriu. Eles se adoram. Gabriel finalmente tem irmãos mais velhos para admirar, e Júlia e Pedro têm alguém para cuidar. Marina diz que nunca viu Pedro tão protetor com alguém. Mas nem tudo eram flores. A segunda grande revelação veio quando Roberto, o advogado de Eduardo, apareceu na mansão com uma expressão preocupada. Eduardo, precisamos conversar, ele disse, puxando o amigo para o escritório. Sobre Marina. O que sobre ela? Roberto colocou uma pasta sobre a mesa. Mandei investigá-la discretamente, como você pediu. Para protegê-la e as crianças de qualquer exposição na mídia. E encontrei algo que você precisa saber. Roberto abriu a pasta. O ex-marido dela, Rodrigo. Ele não simplesmente desapareceu. Eduardo franziu a testa. Como assim? Ele está preso, Eduardo. Há 2 anos. Por estelionato e formação de quadrilha. Estava aplicando golpes em mulheres, se casava com elas e desaparecia com suas economias. Eduardo sentiu o sangue gelar. Marina sabe disso? Pelo que descobrimos, não. Ela acredita que ele simplesmente a abandonou. Rodrigo usou uma identidade falsa quando se casou com ela. O nome verdadeiro dele é Ricardo Mendes, e ele tem uma ficha criminal extensa. Eduardo se sentou pesadamente na poltrona. Marina havia sido vítima de um golpista profissional e nem sabia. Tem mais, Roberto continuou. Rodrigo está para sair da cadeia. Liberdade condicional. Em 2 semanas. E você acha que ele vai procurá-la? É provável. Homens como ele costumam voltar para suas vítimas quando precisam de dinheiro.
E agora que você e Marina estão juntos, ele pode tentar chantagear vocês. Eduardo passou as mãos pelo rosto. Mais uma complicação, mais uma situação em que precisaria decidir se contava ou não a verdade para Marina. O que você recomenda? Conta para ela. Imediatamente. E aumenta a segurança da família. Esse cara é perigoso. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Eduardo e Marina se sentaram no jardim da mansão para conversar. Ele havia convidado ela e os filhos para passarem o fim de semana lá, e estava se acostumando com a casa cheia de risadas infantis. Marina, preciso te contar algo importante, Eduardo começou, com o coração pesado. Ela olhou para ele com uma expressão preocupada. É sobre nós? É sobre Rodrigo. Marina se tensou imediatamente. O que sobre ele? Eduardo respirou fundo e contou tudo, sobre a investigação, sobre a verdadeira identidade de Rodrigo, sobre sua ficha criminal, sobre a prisão. Marina ouviu em silêncio, ficando cada vez mais pálida. Quando Eduardo terminou, ela estava tremendo. Então eu fui casada com um criminoso. Os meus filhos, eles são filhos de um criminoso. Marina, isso não muda nada sobre você ou sobre Júlia e Pedro. Vocês foram vítimas. Ele vai sair da prisão? Ela perguntou, com a voz fraca. Vai. Mas não vou deixar ele se aproximar de vocês. Vou contratar segurança, vou. Eduardo, pare. Marina se levantou e começou a andar pelo jardim. Isso é demais. É tudo demais. Eduardo a seguiu. O que você quer dizer? Primeiro você mente sobre quem é, agora descubro que minha vida inteira foi uma mentira também. Como posso confiar em alguma coisa? Como posso saber o que é real? Eduardo tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Marina, o que temos é real. O que sinto por você é real. Mas está construído sobre tantas mentiras, Eduardo. Suas, minhas sem que eu soubesse. Como sabemos se podemos construir algo sólido em cima disso? Eduardo sentiu o medo crescer no peito. Marina estava se afastando de novo, e desta vez ele não sabia como trazê-la de volta. Marina passou a noite inteira acordada, processando as revelações sobre Rodrigo. Pela manhã, ela estava pálida e com olheiras profundas. Eduardo havia preparado o café da manhã para todos, mas ela mal conseguiu comer. Mãe, você está doente? Júlia perguntou, preocupada. Só não dormi bem, amor, Marina mentiu, forçando um sorriso. Pedro e Gabriel brincavam na piscina, alheios à atenção dos adultos. Eduardo observava Marina discretamente, notando como ela sobressaltava a cada barulho, como olhava para os portões da mansão como se esperasse ver alguém surgir. Após o café da manhã, Marina pediu para conversar com Eduardo em particular. Preciso levar as crianças para casa, ela disse. Preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. Marina, vocês estão seguras aqui. A casa tem sistema de segurança, portões eletrônicos, câmeras. Não posso viver assim, Eduardo. Não posso criar meus filhos com medo, escondidos atrás de muros e seguranças. É temporário. Só até resolvermos a situação do Rodrigo. Marina balançou a cabeça. Você não entende. Não é só sobre ele. É sobre tudo. Sobre como nossa relação começou com mentiras, sobre como descubro coisas novas e chocantes sobre minha própria vida. Preciso de espaço para pensar. Eduardo sentiu o pânico crescer. Quanto espaço? Quanto tempo? Não sei. Talvez seja melhor darmos um tempo. Marina, não. Por favor. Podemos resolver isso juntos. Ela o olhou com tristeza. Eduardo, você é um homem maravilhoso. Mas nossas vidas são muito diferentes, muito complicadas. Talvez seja melhor aceitar isso antes que machuquemos as crianças. Eduardo assistiu impotente enquanto Marina foi buscar os filhos. As despedidas foram dolorosas, Gabriel chorou quando Júlia e Pedro disseram que talvez não voltassem tão cedo. Beatriz abraçou Marina longamente, sussurrando palavras de encorajamento. Ligue se precisar de qualquer coisa, Eduardo disse quando eles estavam saindo.
Marina apenas assentiu, sem conseguir falar. 3 dias depois, quando Marina estava voltando do trabalho, encontrou um homem esperando na porta do seu prédio. Ele era mais magro do que lembrava, com uma cicatriz nova no rosto, mas ela reconheceu imediatamente: Rodrigo. Oi, Marina, ele disse, com o sorriso que um dia ela havia achado charmoso. Surpresa em me ver? Marina sentiu o sangue gelar. As crianças estavam na escola, graças a Deus, mas ela não sabia o que Rodrigo queria ou do que ele era capaz. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, mantendo distância. Não pode cumprimentar o pai dos seus filhos direito? Senti saudades da nossa família. Você abandonou nossa família há 3 anos. Não tem mais direitos aqui. Rodrigo riu, mas não havia humor em sua voz. Ah, Marina. Sempre tão dramática. Escuta, descobri umas coisas interessantes sobre você. Sobre seu novo namoradinho rico. O coração de Marina acelerou. Como ele sabia sobre Eduardo? Não sei do que você está falando. Eduardo Santana. Bilionário. Dono de meia cidade. Rodrigo se aproximou um passo. Você subiu na vida, hein, Marina? De esposa de pedreiro para amante de milionário. Saia daqui, Rodrigo. Agora. Calma, calma. Só vim fazer uma proposta de negócios. Vê, eu tive uns probleminhas recentemente. Preciso de dinheiro para recomeçar. E tenho certeza de que seu namorado ricaço não se importaria em ajudar a família da namorada. Marina entendeu imediatamente. Chantagem. Rodrigo, eu não tenho dinheiro. E mesmo que tivesse. Ah, mas você tem acesso a muito dinheiro. E se não quiser cooperar, posso contar para todo mundo como o grande Eduardo Santana gosta de se disfarçar de pobre para pegar mulher ingênua. A imprensa adoraria essa história. Marina sentiu uma mistura de raiva e medo. Você não pode provar nada. Posso não? Tenho fotos suas entrando na mansão dele. Tenho informações sobre como vocês se conheceram. Tenho contatos em jornais que pagariam bem por uma história dessas. Rodrigo sorriu maliciosamente. Imagina a manchete: bilionário se disfarça de pobre para conquistar faxineira ao ponto. Marina percebeu que estava numa situação impossível. Se contasse para Eduardo, ele se envolveria e talvez tivesse sua reputação manchada. Se não contasse, Rodrigo não pararia de chantagear. O que você quer? 500 mil para começar. Para eu refazer minha vida longe daqui. É uma pechincha para um bilionário. Eu não posso conseguir essa quantia, Rodrigo. Nem em 1 milhão de anos. Então é melhor você ser criativa. Porque se eu não tiver o dinheiro em 1 semana, a história vai para os jornais. E aí todo mundo vai saber que tipo de circo você e seu namorico estão armando. Rodrigo se afastou, mas antes de ir embora, acrescentou: Ah, e Marina? Se você contar para ele sobre nossa conversa, ou se aparecer polícia na minha cola, as fotos vazam mesmo assim. Então seja esperta. Marina ficou parada na calçada, tremendo, até Rodrigo desaparecer na esquina. Então subiu correndo para o apartamento e trancou todas as fechaduras. Quando Júlia e Pedro chegaram da escola, encontraram a mãe sentada no sofá, com o olhar perdido. Mãe, o que aconteceu? Júlia perguntou, imediatamente preocupada. Marina abraçou os 2 filhos com força. Como poderia protegê-los? Como poderia resolver essa situação sem destruir Eduardo e sem colocar a família em risco? Nada, amor. Mamãe só está cansada. Mas Júlia, sempre perceptiva, notou as mãos trêmulas da mãe, o jeito como ela checava as janelas e trancas constantemente durante a noite. Naquela madrugada, Marina tomou uma decisão que partiria seu coração, mas que achava ser a única forma de proteger todos que amava. Marina acordou antes do amanhecer com uma resolução dolorosa, mas firme. Ela não podia arriscar a segurança dos filhos nem a reputação de Eduardo. A única saída que via era cortar todos os laços antes que Rodrigo pudesse causar mais danos. Preparou café da manhã para Júlia e Pedro como se fosse um dia normal, mas por dentro estava se despedaçando. Mãe, você vai ligar para o tio Eduardo hoje? Pedro perguntou, mexendo o achocolatado.
Não sei, amor, Marina respondeu, evitando o olhar questionador de Júlia. Após deixar as crianças na escola, Marina foi direto para o hospital. Encontrou Dona Rosa e pediu para ser transferida para o turno da noite. Transferir? Mas Marina, você está há 3 anos no turno da manhã. E seu colega Eduardo? Ele não vai mais trabalhar aqui, Marina mentiu. E eu preciso da mudança. Durante o intervalo, Marina se escondeu no banheiro e ligou para Eduardo. Ela havia ensaiado as palavras na cabeça dezenas de vezes, mas ainda assim foi uma das coisas mais difíceis que já fez. Marina. Que bom você ligar. Estava preocupado, você não respondeu minhas mensagens. Eduardo, preciso te falar uma coisa importante, ela interrompeu, forçando a voz a soar firme. Pensei muito sobre nós, e acho que não vai dar certo. Silêncio do outro lado da linha. Marina, é sobre o Rodrigo. Posso te proteger, posso. Não é sobre ele. É sobre nós. Somos de mundos muito diferentes, Eduardo. Isso não pode dar certo a longo prazo. Isso não é verdade e você sabe disso. Marina, o que realmente está acontecendo? Marina fechou os olhos, odiando cada palavra que estava prestes a dizer. Eduardo, você é um homem maravilhoso, mas eu não posso ser a mulher que você precisa. Não posso viver no seu mundo de mansões e jantares sociais. E não posso expor meus filhos a isso. Mas nós não precisamos viver no meu mundo. Posso me adaptar ao seu. Não pode, Eduardo. E é injusto pedir isso. Você tem responsabilidades, uma empresa, uma família que depende de você. E eu tenho a minha vida, meus filhos, minhas limitações. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de dor. Marina, eu te amo. Amo você e amo Júlia e Pedro como se fossem meus próprios filhos. Gabriel te ama também. Como posso simplesmente desistir disso? Marina sentiu lágrimas rolarem pelo rosto, mas manteve a voz firme. Às vezes o amor não é suficiente, Eduardo. Às vezes a coisa mais amorosa a fazer é deixar a pessoa ir. E Gabriel? Como explico para ele que a Marina e os irmãos que ele tanto ama simplesmente desapareceram? Essa foi a punhalada final. Marina teve que segurar o soluço que ameaçou escapar. Diga que às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes. Ele é inteligente, vai entender. Marina. Eduardo, por favor. Não torna isso mais difícil do que já é, cuida bem do Gabriel. Ele merece toda a felicidade do mundo. E Marina desligou antes que Eduardo pudesse responder. Ela se sentou no chão do banheiro e chorou silenciosamente por 10 minutos. Depois lavou o rosto, refez o coque e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, na mansão do Santana, Eduardo estava devastado. Beatriz encontrou o filho no escritório, com a cabeça entre as mãos. O que aconteceu, meu filho? Eduardo contou sobre a ligação de Marina, sobre como ela havia terminado tudo de forma tão súbita e fria. Isso não faz sentido, Beatriz disse, pensativa. A Marina que conhecemos não é assim. Há algo que ela não está te contando. Também acho, Eduardo concordou. Mas ela foi bem clara. Não quer mais me ver. Eduardo, você conhece essa mulher há meses. Viu como ela olha para você, como trata Gabriel. Uma pessoa não muda assim da noite para o dia. Então o que você acha que está acontecendo? Beatriz ficou em silêncio por um momento. Acho que alguém está forçando a mão dela. E tenho uma suspeita de quem pode ser. Rodrigo, Eduardo disse, entendendo imediatamente. Exatamente. Esse homem acabou de sair da prisão, precisa de dinheiro, e sabe sobre vocês dois. É a explicação mais lógica. Eduardo se levantou, determinado. Preciso encontrá-la. Preciso fazer ela me contar a verdade. Eduardo, se estou certa, ela não vai contar nada para te proteger. Marina é assim, se sacrifica pelos outros. Então o que eu faço? Beatriz sorriu, com um brilho determinado nos olhos. Você deixa sua mãe resolver isso. Naquela tarde,
enquanto Marina trabalhava no hospital, Beatriz Santana estacionou seu Mercedes na frente do prédio onde Marina morava. Ela havia passado anos lidando com situações delicadas nos negócios da família e sabia reconhecer chantagem quando via. Beatriz não subiu ao apartamento. Em vez disso, ficou esperando na calçada. Sua intuição estava certa. Depois de 2 horas, ela viu um homem magro e mal encarado se aproximar do prédio, claramente esperando Marina voltar do trabalho. Você deve ser Rodrigo, ela disse, se aproximando dele. O homem se virou, surpreso. Quem está perguntando? Beatriz Santana. Mãe de Eduardo Santana. Acho que precisamos conversar. Rodrigo olhou de Beatriz para o Mercedes luxuoso estacionado na rua e rapidamente calculou suas opções. A mulher à sua frente irradiava autoridade e riqueza, exatamente o tipo de pessoa que ele havia aprendido a manipular ao longo dos anos. Dona Beatriz, ele disse, colocando seu sorriso mais charmoso. Que honra conhecer a mãe do Eduardo. Marina me falou muito da senhora. Beatriz não se deixou enganar por um segundo pela falsa cordialidade. Tenho certeza de que falou. Entre no meu carro. Precisamos conversar em particular. Não sei se é uma boa ideia. Não foi um convite, Beatriz disse, com a voz gelada. Foi uma ordem. Rodrigo hesitou, mas algo no olhar da mulher o convenceu de que era melhor cooperar. Ele entrou no Mercedes, e Beatriz dirigiu até um estacionamento vazio próximo. Então, Rodrigo, ou deveria dizer Ricardo Mendes. Vamos direto ao ponto. Quanto você está pedindo para deixar Marina em paz? Rodrigo tentou manter a pose. Não sei do que a senhora está falando. Claro que sabe. Um ex-presidiário recém-saído da cadeia, com histórico de estelionato, que coincidentemente apareceu na vida da ex-esposa exatamente quando ela estava feliz com meu filho? Por favor. Não me insulte tratando-me como idiota. A máscara de Rodrigo caiu. A senhora fez sua pesquisa. Sempre faço. Então, quanto? 500 mil. Beatriz riu. Você é mais ambicioso do que inteligente. Mas vou fazer uma contraproposta. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui tem 50 mil reais. Mais que suficiente para você recomeçar a vida em outro estado. Longe de São Paulo, longe de Marina e meus netos postiços. Rodrigo pegou o envelope e contou o dinheiro rapidamente. Era mais dinheiro do que havia visto junto em anos. E se eu não aceitar? Beatriz sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Então você vai conhecer um lado da família Santana que prefere manter privado. Tenho contatos na polícia, no sistema judiciário, na imprensa. Posso fazer sua vida se tornar um inferno sem sequer mexer um dedo. Isso é ameaça? É uma promessa. Rodrigo, você pode tentar chantagear minha família, mas não tem ideia de com quem está lidando. Posso fazer você voltar para a cadeia antes do jantar só com uma ligação. Rodrigo engoliu seco. Havia algo na forma como ela falava que o fazia acreditar em cada palavra. E se eu sumir? Como posso ter certeza de que não vão me perseguir? Porque diferente de você, nós mantemos nossa palavra. Pegue o dinheiro, desapareça, e nunca mais nos incomodará. É um acordo justo. Rodrigo olhou para o envelope, depois para Beatriz. 50 mil era muito menos do que queria, mas era muito mais do que tinha. E algo no olhar daquela mulher o convencia de que era melhor não testar sua paciência. Está bem. Mas quero garantias. Você não está em posição de pedir garantias, Beatriz interrompeu. Está aceitando minha generosidade. Sugiro que agradeça e desapareça. Rodrigo guardou o dinheiro. E Marina? Ela vai saber sobre isso? Isso não é problema seu. Você não existe mais na vida dela a partir de agora. Beatriz o deixou de volta no ponto onde o encontrou. Antes de ele sair do carro, ela disse: Rodrigo? Se eu descobrir que você voltou, se soube que tentou contatar Marina ou as crianças, se sequer pisou no mesmo estado que ela, não haverá lugar no Brasil onde possa se esconder. Entendido? Entendido. Rodrigo saiu do carro e Beatriz o viu se afastar rapidamente.
Ela sabia que tipos como ele eram covardes no fundo, quando enfrentados por alguém com mais poder, sempre recuavam. Agora vinha a parte difícil, convencer Marina de que estava segura. Naquela noite, quando Marina chegou do trabalho, encontrou Beatriz esperando na porta do prédio. Dona Beatriz? O que a senhora está fazendo aqui? Vim resolver um problema que meu filho não sabia como resolver, Beatriz disse gentilmente. Podemos conversar? Marina olhou ao redor, nervosa. Rodrigo. Não vai mais incomodar você. Garanto. Marina a olhou com desconfiança. Como a senhora pode garantir isso? Porque conversamos hoje. E chegamos a um acordo. Marina ficou pálida. A senhora deu dinheiro para ele? Marina, querida, entre. Vamos conversar direito. No pequeno apartamento, Beatriz explicou tudo, como havia descoberto sobre a chantagem, como havia lidado com Rodrigo, como tinha certeza de que ele não voltaria mais. Dona Beatriz, a senhora não deveria ter se envolvido, Marina disse, claramente angustiada. Agora ele tem dinheiro e pode voltar pedindo mais. Não vai voltar, Beatriz disse com convicção. Homens como Rodrigo são covardes. Quando encontram resistência real, fogem. E ele sabe que se voltar, terá que lidar comigo de novo. Marina se sentou no sofá, com as mãos tremendo. E agora? Eduardo deve estar furioso por eu ter mentido para ele. Eduardo está devastado porque pensa que você não o ama mais. Mas é melhor assim. Vocês são uma família importante, respeitada. Eu só traria problemas. Beatriz se sentou ao lado de Marina e pegou suas mãos. Marina, escuta uma coisa. Há 40 anos, eu era uma professora primária que se apaixonou pelo filho de uma família rica. Todo mundo dizia que não daria certo, que éramos de mundos diferentes. Marina a olhou surpresa. A senhora era professora? Era. E quando conheci Antônio, ele também estava começando os negócios da família. Não era o império que é hoje. Mas as pessoas diziam as mesmas coisas que você está dizendo agora. Mas deu certo para vocês. Deu porque decidimos que daria. Porque escolhemos um ao outro todos os dias, independente do que os outros falavam. Beatriz apertou as mãos de Marina. Meu filho está morrendo de amor por você. Gabriel não para de perguntar quando vocês vão voltar. E você está aqui, sofrendo sozinha, porque acha que não merece ser feliz. Marina sentiu lágrimas nos olhos. E se não der certo? E se der? Marina, você já passou por tanto. Merece uma chance de ser feliz. Merecem todos vocês, você, Eduardo, as crianças. Nesse momento, a porta se abriu e Júlia e Pedro entraram, voltando da casa de uma vizinha onde haviam jantado. Vovó Bea. Pedro gritou, correndo para abraçar Beatriz. Marina olhou surpresa. Vovó? Beatriz sorriu. As crianças me chamam assim desde o primeiro dia. Espero que não se incomode. Júlia, sempre perceptiva, olhou da avó postiça para a mãe. Mãe, você chorou? E cadê o Gabriel? Faz dias que ele não vem brincar. Marina olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Mamãe teve um problema, amor. Mas acho que já foi resolvido. Então podemos ver o Gabriel amanhã? Pedro perguntou, esperançoso. Marina olhou para Beatriz, que sorriu. Acho que sim, meu amor. Acho que sim. No dia seguinte, Marina acordou com uma mistura de nervosismo e esperança que não sentia há semanas. Beatriz havia insistido que ela ligasse para Eduardo, mas Marina queria fazer as coisas direito desta vez. Queria se explicar pessoalmente, pedir desculpas, e torcer para que não fosse tarde demais. Durante o trabalho no hospital, ela mal conseguiu se concentrar. Dona Rosa notou sua distração várias vezes. Marina, minha filha, você está em outro mundo hoje. Desculpa, Rosa. Estou resolvendo umas coisas pessoais. Tem a ver com aquele rapaz bonito que trabalhava com você? O Eduardo? Marina corou. Talvez. Ah, querida, qualquer cega vê que vocês se gostavam.
espero que resolvam logo essa situação. Às 5 da tarde, Marina se dirigiu para a mansão do Santana. Havia ligado para Beatriz mais cedo, pedindo para que organizasse um encontro. Queria fazer as coisas direito, queria que Eduardo soubesse de tudo antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro deles. Quando chegou ao portão, foi Gabriel quem abriu a porta. Tia Marina, ele gritou, pulando em seus braços. Você voltou. Papai está muito triste desde que você foi embora. Ele não dorme direito e fica olhando para o telefone o tempo todo. Marina sentiu o coração apertar. Onde ele está, Gabriel? No escritório. Mas tia Marina, você não vai embora de novo, né? Porque eu senti muito a sua falta. E a falta da Júlia e do Pedro também. Não vou embora, meu amor, Marina disse, acariciando os cabelos do menino. Prometo. Eduardo estava no escritório revisando contratos, mas não conseguia se concentrar em nada desde que Marina havia terminado com ele. Quando ouviu passos na porta, levantou os olhos e a viu parada ali, com Gabriel grudado na sua mão. Oi, ela disse simplesmente. Eduardo se levantou lentamente, como se não acreditasse no que estava vendo. Marina. Gabriel, querido, pode deixar eu e seu pai conversarem sozinhos por alguns minutinhos? Marina pediu. Mas depois vocês vão me explicar por que brigaram. Marina e Eduardo se entreolharam por sobre a cabeça do menino. Vamos sim, Eduardo respondeu. Quando Gabriel saiu, o silêncio se instalou entre eles. Marina respirou fundo. Eduardo, preciso te pedir desculpas. E preciso te contar a verdade sobre por que terminei tudo. Eduardo se aproximou dela devagar. Marina. Deixa eu falar primeiro, por favor. Ela contou tudo, sobre Rodrigo ter aparecido, sobre a chantagem, sobre como havia decidido afastá-lo para protegê-lo. Contou sobre a conversa com Beatriz, sobre como sua mãe havia resolvido a situação. Por que não me contou? Eduardo perguntou quando ela terminou. Por que passou por isso sozinha? Porque tinha medo. Medo de que ele realmente conseguisse te prejudicar, medo de trazer mais complicações para a sua vida. Você já havia feito tanto por mim? Eduardo a interrompeu, pegando suas mãos. Marina, você não é uma complicação na minha vida. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você e seus filhos deram sentido a tudo que eu tenho. Mas suas mentiras sobre quem você era foram erradas. Eu sei. Mas foram motivadas pelo medo de perder você, não pelo desejo de te usar. Eduardo acariciou o rosto dela. Marina, sem você estes últimos dias foram um inferno. Gabriel perguntava por vocês o tempo todo, eu não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Eduardo. Eu te amo, ele disse, interrompendo-a, amo sua força, sua bondade, a forma como você cuida de todos ao redor. Amo como você faz Gabriel rir, como trata minha família como se fosse sua. Amo até seu jeito teimoso de tentar resolver tudo sozinha. Marina riu através das lágrimas. Eu também te amo. Me apaixonei pelo faxineiro gentil que dividia o lanche comigo, e me apaixonei ainda mais pelo empresário que abriu mão de todos os privilégios só para ter uma chance comigo. Eduardo a beijou então, um beijo cheio de saudade, de alívio, de promessas. Quando se separaram, ele disse: sem mais mentiras. Sem mais segredos. Sem mais tentar resolver as coisas sozinhos. A partir de agora, somos uma equipe. Uma equipe, Marina concordou. A porta do escritório se abriu de repente e Gabriel apareceu, seguido de perto por Beatriz. Vocês já pararam de brigar? Gabriel perguntou, esperançoso. Já paramos, Eduardo confirmou, passando o braço ao redor da cintura de Marina. Oba! Então a tia Marina vai ficar para o jantar? E a Júlia e o Pedro vêm também? Marina olhou para Eduardo, que assentiu animadamente. Claro. Já faz parte da família mesmo. Falando nisso, Beatriz disse, com um sorriso maroto, tenho uma surpresa para vocês. Ela se afastou da porta, revelando Júlia e Pedro parados no corredor, com os olhos brilhando de animação. Mãe? Pedro gritou, correndo para abraçá-la.
A vovó Bea disse que você estava aqui conversando com o tio Eduardo. Júlia, sempre mais reservada, se aproximou devagar. Vocês fizeram as pazes? Ela perguntou. Fizemos, Marina confirmou, abrindo os braços para a filha. Eduardo observou a cena, Marina abraçada aos 3 filhos, Beatriz sorrindo como uma avó orgulhosa, seu escritório cheio de risadas e vozes infantis, e percebeu que finalmente havia encontrado o que sempre procurou. Não era apenas uma esposa para ele ou uma mãe para Gabriel. Era uma família de verdade, construída com amor, confiança e segundas chances. 6 meses depois, a mansão do Santana estava decorada com flores brancas e douradas. Era um sábado ensolarado de primavera, perfeito para um casamento. Mas este não seria um casamento como os outros eventos sociais da família Santana. Marina havia insistido em algo íntimo, apenas família e amigos próximos. Eduardo concordara completamente, após tudo que haviam passado, o que importava era estarem juntos, não impressionar a sociedade. No quarto que agora era oficialmente dela, Marina se arrumava com a ajuda de Beatriz e Carolina, cunhada que havia se tornado uma grande amiga. Você está linda, Carolina disse, ajustando o véu simples mas elegante. Eduardo vai desmaiar quando te ver. Ainda não acredito que isso está acontecendo, Marina confessou, olhando-se no espelho. O vestido era simples, mas perfeito para ela, não ostentoso, mas absolutamente elegante. Acredite, Beatriz disse, com lágrimas nos olhos. Você trouxe meu filho de volta à vida. E me deu os netos mais maravilhosos do mundo. Júlia entrou no quarto, linda em seu vestido de dama de honra rosa claro. Mãe, o Pedro está nervoso. Ele está preocupado de esquecer as alianças. Diga para ele que está tudo bem. É só caminhar até o altar e entregar as alianças para o Eduardo. Gabriel está com ele? Está. Os dois estão conversando sobre futebol para se distrair. Marina sorriu. Nos últimos meses, Gabriel, Júlia e Pedro haviam se tornado verdadeiros irmãos. Brigavam às vezes, como irmãos fazem, mas se protegiam ferozmente quando necessário. 1 ano atrás, Marina jamais imaginaria que estaria se casando em uma mansão, cercada de luxo e conforto. Mas havia aprendido que o dinheiro de Eduardo era apenas um detalhe em sua história. O que importava era o homem que lhe era por baixo de toda a riqueza. Eduardo, por sua vez, estava no jardim com seu pai, verificando os últimos detalhes da cerimônia. Nervoso? Antônio perguntou. Ansioso, Eduardo corrigiu. Ansioso para começar oficialmente nossa vida juntos. Você fez a coisa certa, meu filho. Marina é uma mulher especial. E aquelas crianças, são seus filhos tanto quanto Gabriel é. Eduardo assentiu. Era verdade. Júlia e Pedro haviam preenchido espaços em seu coração que ele nem sabia que existiam. Júlia com sua inteligência precoce e lealdade feroz à família, Pedro com sua alegria contagiante e carinho puro. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. Marina entrou no jardim de braços dados com Júlia e Pedro, havia insistido que seriam eles a entregarem no altar, já que eram as pessoas mais importantes de sua vida junto com Eduardo. Gabriel estava ao lado do pai como padrinho, segurando as alianças com seriedade de gente grande. Quando Marina chegou ao altar, Eduardo segurou a respiração. Você está linda, ele sussurrou. Você também, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas felizes. O juiz que conduziu a cerimônia era amigo da família, e manteve as palavras simples e significativas. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo e Marina haviam preparado suas próprias palavras. Marina, Eduardo começou, com a voz embargada, você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela dá. Você me deu amor verdadeiro, uma família de verdade, e um propósito real para minha vida. Prometo te amar, te respeitar, e te proteger todos os dias da nossa vida. Marina enxugou as lágrimas antes de falar. Eduardo, você me mostrou que merecia ser amada, que merecia ser feliz. Você me deu uma nova chance de acreditar no amor verdadeiro. Prometo te amar na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, e ensinar nossos filhos que o amor é a única riqueza que realmente importa. Quando o juiz os declarou marido e mulher, a família inteira explodiu em aplausos e lágrimas. Gabriel, Júlia e Pedro correram para abraçar os pais, formando um círculo perfeito de família.
A festa foi no jardim mesmo, com música ao vivo e comida caseira preparada pelo chefe particular que Marina havia insistido em conhecer pessoalmente. Ela queria que tudo fosse caloroso e familiar, não frio e formal. Durante a dança dos noivos, Eduardo sussurrou no ouvido de Marina. Sabe o que é mais incrível? Há um ano eu estava sozinho em uma mansão cheia de coisas vazias. Hoje estou cercado de tudo que realmente importa. E o que realmente importa? Amor, família. Pessoas que nos amam por quem somos, não pelo que temos. Marina sorriu. E você descobriu isso se disfarçando de pobre. Descobri isso conhecendo uma faxineira extraordinária que me ensinou que os melhores tesouros da vida não podem ser comprados. Eles dançaram pelo jardim, cercados pelos filhos que brincavam, pelos pais que conversavam animadamente, por uma família que havia se formado da forma mais improvável possível. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, Eduardo e Marina se sentaram na varanda de seu quarto, olhando para as estrelas. Sabe o que estou pensando? Marina disse, aconchegada no braço do marido. No quê? Em como às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas das piores. Se Rodrigo não tivesse me abandonado, eu nunca teria ido trabalhar no hospital. Se você não tivesse perdido Larissa, nunca teria criado o plano maluco de se disfarçar. Se não fosse por todas essas dores, nunca teríamos nos encontrado. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Você acredita em destino? Agora acredito. Acredito que éramos destinados um ao outro, e nossos filhos eram destinados a ser irmãos. Nossos filhos, Eduardo repetiu, sorrindo. Gosto como isso soa. 6 meses depois do casamento, Eduardo fez uma segunda proposta para Marina. Não de casamento desta vez, mas de negócios. Quero que você seja minha sócia, ele disse durante o jantar em família. Sócia em quê? Marina perguntou, confusa. Na nova divisão da empresa. Estou criando um programa de treinamento profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Cursos gratuitos, apoio para conseguir emprego, acompanhamento. E quero você para dirigir. Marina ficou sem palavras. Eduardo, eu não tenho formação para isso. Você tem a formação mais importante, experiência de vida. Você sabe o que é lutar, o que é precisar de uma oportunidade, o que é ser julgada por sua situação social. É exatamente isso que esse projeto precisa. Mas eu nem terminei o ensino médio. Então termina. Faz faculdade se quiser. Temos tempo, temos recursos. Mas Marina, você tem algo que dinheiro nenhum compra, empatia verdadeira e vontade de ajudar. Marina olhou ao redor da mesa, para Gabriel explicando matemática para Pedro, para Júlia ajudando a avó com a sobremesa, para essa família impossível que havia se tornado sua realidade. Posso pensar? Claro. Mas já encomendei sua mesa no escritório, Eduardo disse, piscando. Marina riu. Você tinha certeza de que eu aceitaria? Tinha certeza de que você não conseguiria resistir à chance de ajudar outras pessoas. E ele estava certo. 3 meses depois, Marina Silva Santana inaugurava o Instituto Esperança, dedicado a oferecer oportunidades reais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. No discurso de inauguração, ela disse: há 2 anos, eu era uma faxineira solteira que achava que sabia exatamente como seria o resto da minha vida. Hoje estou aqui, não porque casei com um homem rico, mas porque aprendi que todos nós merecemos segundas chances. O Instituto Esperança existe para dar essas chances para quem precisa. Eduardo assistia do fundo do auditório, com Gabriel, Júlia e Pedro ao lado, orgulhoso da mulher extraordinária que havia conquistado seu coração disfarçado de faxineiro. 5 anos depois, o Hospital Santa Cruz organizava sua festa anual de final de ano. No salão decorado, funcionários de todos os setores se misturavam em confraternização. Dona Rosa, agora aposentada mas ainda frequentadora assídua dos eventos do hospital, estava contando uma história para um grupo de funcionários mais novos. Vocês não vão acreditar, mas há 5 anos trabalhava aqui uma faxineira chamada Marina. Ela conheceu um colega, o Eduardo, que também era faxineiro. Ou pelo menos era o que ele dizia. O que aconteceu com eles? Perguntou uma enfermeira jovem.
Aconteceu que o faxineiro Eduardo era na verdade Eduardo Santana, o bilionário. Ele estava disfarçado para encontrar o amor verdadeiro. Não pode ser verdade. É verdade sim. E sabem onde eles estão hoje? Marina virou diretora de um instituto que já ajudou mais de 1.000 pessoas a conseguir trabalho. Eduardo continua dirigindo a empresa, mas agora metade dos lucros vai para projetos sociais. E eles têm uma família linda, 3 filhos que se adoram. E eles são felizes. Dona Rosa sorriu, apontando para o lado do salão onde um casal dançava, rodeado por 3 adolescentes que faziam brincadeiras com eles. Vejam vocês mesmos. Marina e Eduardo, agora com 40 anos, dançavam como se fossem os únicos na sala. Gabriel, aos 13, era alto como o pai e protetor das irmãs. Júlia, aos 17, havia herdado a determinação da mãe e já falava em cursar medicina para ajudar pessoas como vocês ajudaram nossa família. Pedro, aos 11, era a alegria da casa, sempre fazendo todos rirem com suas palhaçadas. Sabe do que mais sinto orgulho? Marina perguntou, dançando com o marido. Do instituto? Dos 1.000 empregos que conseguimos? Da nossa família? De que nossos filhos cresceram sabendo que o valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas são. Eduardo sorriu. Eles aprenderam isso com a melhor professora. Aprenderam com nós dois. Com uma faxineira e um milionário disfarçado de pobre que descobriram que o amor verdadeiro não tem preço. E assim, no mesmo hospital onde tudo começou, Eduardo e Marina celebravam não apenas mais um ano, mas uma vida inteira construída sobre a base mais sólida possível: amor verdadeiro, confiança mútua, e a certeza de que haviam encontrado um no outro exatamente o que sempre procuraram. O milionário que se disfarçou de pobre encontrou muito mais do que uma esposa, encontrou uma família, um propósito, e a prova de que às vezes as melhores histórias começam nos lugares mais simples, entre as pessoas mais verdadeiras. E Marina, a faxineira que conquistou um coração bilionário sem saber de sua existência, provou que o amor verdadeiro reconhece valor onde quer que ele esteja, seja numa mansão ou numa vassoura, seja num terno Armani ou num uniforme de trabalho. Porque no final das contas, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar o que realmente importa: uma família unida, um amor verdadeiro, e a satisfação de saber que você é amado exatamente por quem você é. Fim. Às vezes precisamos nos disfarçar de quem não somos para descobrir quem realmente somos. E às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente vale a pena ter.